Bem, pessoal, de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo, nós vamos, pela primeira vez, digamos assim, interagir, né, com a linguagem Python. Então, como vocês viram aí nos vídeos anteriores, a nossa ideia nesse curso é usar a plataforma Anaconda, né? Então, após a instalação do Anaconda no Windows, eu vou fazer aqui no Windows, porque acredito que seja o sistema mais usado aí por vocês, né? Então é muito fácil entrar no ambiente de programação. Basta a gente vir aqui no menu iniciar e aqui na letra A vai ter o subitem Anaconda 3, tá vendo? Então, clicando aqui, a gente vem aqui, ó, Anaconda Prompt. E isso vai abrir a seguinte telinha, essa telinha aqui, onde basta eu digitar o comando idle, 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 Enter. E nós vamos então aí, né, startar o nosso interpretador Python. Tudo bem? Esse aqui não é o único IDE, a única, digamos assim, interface para se comunicar com o interpretador Python. O idle é o mais simples que tem, tá? Agora, existem outras IDEs, como por exemplo, o Spider, né? Que já é um pouco mais pesado, então requer uma máquina mais forte. Existe também o Jupyter, né? Jupyter Notebook. Existe a versão online que eu falei. Aqui, vamos ver se eu consigo abrir. Aqui, né, pessoal? Lembra? O RapL rapl.it. Quando a gente escolhe a linguagem Python, a gente também entra aqui, ó, essa parte aqui à direita é o interpretador Python. Então, tudo que eu for fazer nesse, digamos assim, nesse ambiente aqui no idle, é possível reproduzir aqui também no Python que está instalado na nuvem, né? Tudo bem? Então, por questões aí de comodidade, eu vou preferir estar utilizando a versão aqui local na minha máquina, que é o idle, né? Então, esse é o idle, quer dizer, um ambiente de desenvolvimento que a gente está usando. E veja como é simples a interface. Ele fica aqui num prompt, né? Pedindo por algum comando. Então, veja, pessoal, na linguagem Python, o interpretador, basicamente, veja, se eu digitar um comando aqui, ó, eu vou criar uma variável A, cujo valor é 1, tá? Então, quando eu faço isso, ó, ele aceitou o meu comando, tudo bem? Então, agora, se eu pedir para ele quem é A, ele vai mostrar que tem valor 1, que eu criei e defini ela. Se eu vier aqui pedir para ele demonstrar quem é B, o que vocês acham que vai acontecer? Vai dar um erro, né? Olha lá. Obviamente, ele fala, ó, B, você não definiu nenhuma variável chamada B. Então, eu não consigo ir lá na memória, na memória não tem nada associado a esse nome B. Então, não tem nenhuma gaveta lá para eu abrir com esse nome. Tudo bem? Agora, se eu vier aqui, B igual a 3.14. B, olha lá. Tudo bem? Da mesma forma, eu posso vir aqui criar uma variável C igual a mais B. Quem que é C? Tá vendo? 3 ponto, quer dizer, 4.14. Aí vocês falam, nossa, mas por que que deu esse 0001 aqui? Vocês lembram daquele lance da precisão numérica que eu falei para vocês? Olha lá, isso aqui é um efeito da precisão numérica, tudo bem? Quando eu somei
1 com 3,14, né, era 4,14, mas ele pegou esse 0,001 aqui, ó. Tudo bem? É uma aproximação muito boa, mas a gente sabe que pode ocorrer esse tipo de coisa. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, veja, esses são os operadores aritméticos principais, né? O mais, eu posso fazer agora, C igual a menos B, quem é C? Olha lá, menos 2,14, porque é 1 menos 3,14. Quem que é, agora, se eu fizer C igual a vezes B? Continua o próprio C, porque eu estou multiplicando por 1. Se eu fizer C igual 2 vezes B, ele responde 6,28. E, por fim, eu posso fazer C igual B sobre 2, dividido por 2. Quanto dá C? Metade, 1,57. Tudo bem? Então, esses são os operadores aritméticos, mais, menos, vezes, dividir. Tem mais dois que eu ainda não comentei, mas eu vou aproveitar e falar agora, que é a exponenciação. Então, por exemplo, se eu pegar aqui C igual a B vezes, é elevado ao quadrado. Esse operador aqui é elevar ao quadrado. Então, veja, isso dá 9,8596. Tudo bem, pessoal? Então, mais um operador que eu não falei aqui. Vamos pegar aqui, ó, o 3,14. Então, vamos pegar C igual B, ó, barra 2. Quanto dá essa resposta? 1. Quem que é o operador barra? Ele é a divisão inteira, tudo bem? Então, ó, 3,14 dividido por 2, divisão inteira. Dá o quê? Dá 1 e sobra 1. Tudo bem? Essa é a divisão inteira. E quanto que é o resto da divisão? Então, 3, então eu vou por aqui agora. R igual B, esse operador aqui, ó, B, posso dar espaço ou não, né? Porque eu não vou dar espaço. B por cento 2. É o resto, pessoal. É o resto. Então, se eu dividir B, divisão inteira, quer dizer, 3,14, a divisão inteira por 2, dá 1. E sobra quanto? 1,14. Não é? Tudo bem, pessoal? Então, esses são os operadores aritméticos mais comuns. Existe o que a gente chama de precedência dos operadores. Então, qual operação que é realizada primeiro, qual que é realizada depois? Então, a precedência é sempre assim, ó. O elevado aqui, ó, é sempre a maior precedência. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu escrever aqui, C igual a 2 elevado a 3 dividido por 5. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Ele vai executar primeiro qual? Ele vai primeiro fazer 3 dividido por 5 ou ele vai fazer 2 elevado ao cubo? Ele vai sempre fazer o elevado primeiro. Mas, então, ó, quanto que dá o C aqui? Deu 8 dividido por 5. Tudo bem? Que é 1,6. Agora, se eu quisesse fazer 2 elevado a 3 quintos, o que eu teria que fazer? C igual 2 elevado, aí eu ponho parênteses, 3 quintos. Aqui vai dar outro resultado. Olha lá, deu 1,5157, tudo bem? Então, é uma boa a gente sempre usar parênteses para agrupar as operações, tudo bem? O que eu quero primeiro, o que eu quero que ele execute primeiro, vem dentro dos parênteses. Se eu não colocar parênteses, a precedência natural é primeiro a exponenciação, depois a divisão, depois o vezes e, por último, o mais e o menos.
Tudo bem? Então, essa é a ideia. Muito bem, pessoal. Vejamos agora os tipos de dados em Python. Então, veja, vocês podem notar aqui que, ó, quando eu faço o A, ele vale 1, tá vendo aqui, ó? E por que que aqui, quando eu fiz a conta com C, ele ficou 1.0? É porque o C é uma gaveta lá da memória do tipo float, é um número real. O A aqui é um número do tipo int. Então, como eu faço para checar o tipo de dados que aquela minha variável armazena, que aquela minha gaveta armazena? Então, veja, type A. Se eu digitar type, olha lá, ele mostrou int. Então, o tipo do A é int. E do B? Type B. É float, tá vendo? É real. E type C. Float. Agora, se eu chegar no A e fizer assim, A recebe o 1.5. Já trocou, pessoal. Olha como que o Python é. Tá vendo? Já foi para float. Então, o Python, ele tem o que a gente chama de tipagem dinâmica. Basta eu sobrescrever a minha variável inteira por uma float, ele aceita. Tudo bem? Ela se transforma numa float. E se eu vier aqui agora e fizer o seguinte, A recebe isso aqui. Vou pôr meu nome. Olha só, type A. Já trocou, virou string agora. Tudo bem? String é uma sequência de caracteres. Agora, se eu fizer C igual a A mais B, o que vocês acham que vai acontecer? É óbvio que vai dar erro. Por quê? Você está falando assim, ó, pega uma gaveta que é string e soma com uma gaveta que é float, que é real. Putz, aí vai dar confusão. Vai dar confusão. Olha lá. Opa, tá vendo? O que que ele deu aqui? Ó, não posso somar uma string com um número real. Ou os dois são strings ou os dois são números reais. Se eu trocar agora o meu B por uma string, vou pôr aqui, Alexandre Luiz, meu segundo nome. Agora, quando eu fizer C igual A mais B, ele não dá erro, ele concatena as duas, olha lá, tudo bem? Então, somar duas strings, tudo bem. Somar dois números, tudo bem. Somar, né? Aí não tem problema. Mas o problema é somar número com string. Aí não dá. Tudo bem, pessoal? Então, verificar o tipo é com o type. O que mais que a gente tem básico no Python? Os operadores lógicos. Então, veja, pessoal. E se eu quiser testar se duas variáveis são iguais? Olha, então, o meu A vale Alexandre. O meu B vale Luiz. O que acontece se eu fizer A é igual, igual? Porque, veja, um igual só é o operador atribuição. Eu estou falando A vai passar a ter o valor de B. Então, A vai passar a ter o valor de B. Se B é Luiz, A vai passar a ser Luiz também. Agora, quando eu faço A igual, igual B, eu estou querendo comparar. O valor de A é igual ao valor de B? Falso. Olha lá, ó, ele retornou falso. Então, é mentira que A é igual a B. Tudo bem? A mesma coisa para números. Se eu tenho aqui, ó, C, vamos colocar aqui agora, A igual a 1, B igual a 2. Então, A igual a B? Falso. E se eu quiser testar se são diferentes? O diferente em Python é exclamação igual. Por quê? Porque o exclamação, pessoal, é o operador negação. A exclamação é o não. Então, ó, A não igual significa diferente. A não igual a B, true, verdade. E aqui, se eu fizer outro operador lógico, A maior que B, falso. A menor que B, true, porque um é menor que 2. Tudo bem? E aí a gente chega
então, nos operadores lógicos agora compostos, né? Eu posso escrever aqui assim, ó, C igual a 3, B igual a 3 também. Agora eu vou clicar, eu vou escrever o seguinte, ó, A igual a B ou C igual a D. Então, o operador ou, pessoal, ele fala o seguinte: o A é igual a B ou o C é igual a D, se uma dessas duas expressões lógicas for verdade, o ou já vai resultar em verdade. Então, veja, como C é 3 e D é igual a 3, isso aqui vai retornar true. Você fala, mesmo isso aqui sendo falso, sim. Por quê? Porque o ou, ele combina o seguinte, ele é true se uma das parcelas dele for true. Eu poderia ter outro or aqui, outro or. Se uma das parcelas do or é true, o resultado final é true. Agora, e se eu usar and? Ó, então, A igual a B, and C igual a D. Então, o A igual a B e o C igual a D, falso. Por quê? Porque para o AND ser true, todas as parcelas da minha expressão lógica têm que retornar true. E no caso, essa aqui foi falso. Então, falso e true retorna falso. Tudo bem, pessoal? Veja, então, os operadores lógicos são esses. O que acontece se eu escrever o seguinte, ó? Então, eu venho aqui e escrevo assim, ó. O que é not? Bom, aqui não deu, eu não posso usar essa. Mas veja assim, ó, eu vou armazenar uma variável, ó. A igual a true. A é verdade. O que significa not A? Bom, ele não está pegando a sintaxe, que ele está dando erro de sintaxe. Isso aqui, no Python antigo, vamos usar o not mesmo. Vamos usar, nos Python antigo ele aceitava. Not A, tudo bem? Vamos ver o que ele responde? Falso. Tá vendo, pessoal? Então, not true é falso, que é a negação do true. Na verdade, o not exclamação, ele só pode ser usado em conjunto com o operador igual, né? Isso, para definir o diferente. Tudo bem? Então, basicamente, esses são os operadores lógicos, pessoal. Tá certo? Basicamente, aqui no Python, no modo interativo do Python, a gente pode ficar brincando aqui e digitar comandos da linguagem para ficar, né, interagindo com o operador Python. Porém, não é, digamos assim, a melhor maneira digitar comando por comando aqui e ver o que está acontecendo. A gente quer criar um programa em Python, né? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar como a gente vai no modo de programação, no modo não interativo, tudo bem? Então, pessoal, por hora era isso, tudo bem? Bons estudos aí e então nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.